Bom, vamos para um segundo exemplo, que também é 1 para 1. Dado um nome de entrada, a gente prevê se é masculino ou feminino. Para isso, a gente vai importar as dependências do PyTorch e a gente também vai importar o NLTK e um corpus do NLTK, que é o corpus de nomes, que é o names, tá? Então, vamos importar a dependência. Daí, então, aqui a gente vai processar os dados, tá? A gente vai acessar todos os nomes masculinos, todos os nomes femininos. A gente vai processá-los nesse formato aqui, X vai ser a entrada, certo? Que vai conter o nome, e Y vai conter a classe, se é male ou female. Daí, então, a gente vai definir o mapping novamente, né? Para transformar um nome num índice. Armazenar também uma palavra OOV, out of vocabulary, tá? E aí também a gente vai gerar os mappings para as classes, né? No caso a gente tem duas classes, male e female, então os índices 0 e 1. Então tá feito. Mas aqui então a gente vai separar agora em dados de treino e de teste esse corpus. Tá? A gente vai ter um dado para treinar e outro dado para medir o desempenho da rede neural depois de cada época. Então aqui eu vou embaralhar o corpus utilizando o shuffle. Daí então eu vou separar 20% como conjunto de teste e o restante como conjunto de treinamento. Aí aqui, ao invés de usar uma regressão logística como foi feito anteriormente, eu vou usar uma multilayer perceptron. Lembra que a multilayer perceptron eu tenho uma camada oculta. Então, novamente, eu defino aqui uma classe dependente de model, certo? Que herda model. E aí, lembrando, todas as classes de model, elas precisam ter uma inicialização, onde eu vou inicializar minha rede neural, e um método forward, onde eu defino o forward pass, tá? Então, no init aqui, ele vai receber o tamanho da dimensão dos embeddings, o tamanho da dimensão da camada oculta, o número de classes e o mapping, certo? Do nome para o índice. Então, aqui eu instancio o nome para o índice, defino, então, uma tabela de embeddings, né, do tamanho do número de nomes que eu tenho no conjunto de treinamento, com dimensão 3, certo? Que é o embedding, com o tamanho da dimensão, né, o tamanho de features que cada embedding vai ter. Daí eu defino uma primeira camada, um primeiro layer aqui, né, uma primeira conjunto de pesos e de bias, que vai receber os word embeddings do tamanho da dimensão e vai transformar eles, vai fazer uma projeção para a dimensão do tamanho da camada oculta, que eu defini aqui no HDIM. Daí eu vou usar uma função de ativação chamada sigmoid, e daí então o resultado desse layer 1 com a função de ativação, eu dou para a entrada para um segundo layer que vai converter então essas representações na dimensão da camada oculta para a dimensão do número de classes, certo? Daí então eu chamo a função softmax que vai gerar uma probabilidade. Então, aqui inicializada a rede neural, como é que vai funcionar o forward pass? Novamente aqui, dado uma lista X de nomes, vou processar cada nome nessa lista. Se o nome estiver presente no meu mapping de índice, eu salvo o índice aqui nessa lista indexes. Caso ele não esteja definido, eu defino então o índice da palavra OOV para out of vocabulary. Gerado aqui a lista de índices, eu transformo ela em tensor, porque o PyTorch lida com tensores. Daí, então, eu acho os embeddings desses índices, né, desses nomes, e aí eu passo eles na minha rede neural. Então, primeiro eu passo pelo primeiro layer, salvo na variável Z1. Esse resultado de Z1 é passado na camada de ativação sigmoide, gerando A1. Daí, então, eu passo na segunda camada, que vai transformar, então, essa projeção para uma projeção com dimensão do número de classes, Z2, e esse Z2 eu faço ativação com softmax, que vai gerar a probabilidade para cada exemplo que foi passado, tá? Inicializei. Vamos inicializar o modelo, então. Novamente, vamos usar os embeddings, 3 de dimensão 3. A camada oculta vai ter dimensão 10, tá? Então, dado um embedding de dimensão 3, ele vai ser projetado para a dimensão 10 e depois ele vai ser projetado para a dimensão do tamanho de classes, que aqui vai ser 2, né, que é o tamanho do mapping. Então, aqui eu inicializo o meu modelo, e aí aqui eu defino o número de épocas, 20, o batch size tamanho 16, eu quero imprimir o erro total a cada 64 batches, tá? Taxa de aprendizado de 0.01, defino minha função de erro, defino minha função de otimização, que vai ajustar os pesos com base na função de erro. Então, eu inicializo aqui. Aqui separo também os dados, tanto de treino quanto de teste, nos lotes, tá? Utilizando a biblioteca DataLoader. E aqui agora eu vou definir um método para avaliação,
tá? Eu vou utilizar aqui a biblioteca scikit-learn para calcular o F1 score, que é aquela métrica de desempenho que a gente viu. Então, aí, dado um conjunto de teste para o método de avaliação, eu vou passar pelo batch, vou gerar os outputs aqui, ó, tá? Passar eles para o modelo. Daí, então, eu vou chamar a função argmax para escolher qual que foi a classe para cada exemplo que teve maior probabilidade e vou indo salvando as predições nessa lista wpred. Por outro lado, as predições reais eu vou salvar nessa lista wreal. E por último, eu vou computar aqui o F1 score e vou imprimi-lo, tá? Então tá aqui. E aí aqui está o treinamento. Para cada época, então, eu itero os batches do conjunto de treinamento, separo aqui x a entrada, y a saída real, eu dou a entrada para o meu modelo, que vai gerar aqui os outputs, que são as probabilidades. Essas probabilidades eu dou a entrada para a minha função de erro, junto com as classes reais, vai ser computado o erro. O erro eu salvo aqui nessa lista de erros para computar o erro geral. Daí então eu faço o backpropagation, chamando o backward no loss, que vai computar as derivadas, e o otimizador que vai ajustar os pesos e que depois vai zerar as derivadas para a próxima iteração. Daí aqui então, a depender do batch status, eu atualizo com algumas informações aqui. E por último, depois de cada época, eu vou fazer o evaluate para saber como é que minha rede neural está se saindo no conjunto de teste. Então vamos lá. Então daqui, começou na primeira época, F1 score de 0,76, depois ele foi decaindo, né? Então aqui a gente pode ver que nossa rede neural, aqui no caso os hiperparâmetros, não estão tão bons, ou talvez a rede neural não conseguiu resolver o problema, né? Porque depois da primeira época teve um F1 muito alto e depois ele foi decaindo, né? Então isso a gente vê que talvez tenha algum problema, a gente queira inverter os hiperparâmetros, né? Trocar, por exemplo, a dimensão dos embeddings, ou treinar por menos épocas. Enfim, tem vários parâmetros que a gente pode ajustar para ir medindo o desempenho. E daí, então, quando a gente obter o melhor modelo, trocando esses parâmetros, a gente salva esse modelo e é esse modelo que a gente vai utilizar para a predição.